Presidente, a presidenta Gleisi, tudo bem? A presidenta Gleisi vai ser ministra do governo? Se sim, em que cargo? Se não, há possibilidade de mudança aqui no Planalto? Quem sabe Pacheco, Lira saindo das presidências, vindo para o governo? Obrigado. Pelo seu sorriso, eu tenho a impressão que você sabe de alguma coisa que eu não sei. Porque é o seguinte, veja, trocar ministro é uma coisa que é da alçada do presidente da República. Mas no Brasil, a gente tem o hábito de que o presidente toma posse, monta o governo, um ano depois, toda a imprensa brasileira já está tratando da reforma política. Todo mundo. Vai ter reforma, vai ter reforma, vai ter reforma. Eu, sinceramente, fiz a melhor reunião de ministério que eu já fiz em todo o meu tempo de governo no começo do ano. Acho que foi dia 7 ou dia 8. Foi a melhor reunião de ministro que eu fiz. E uma coisa importante deles é que eu aprendi que em 5 minutos a gente pode falar tudo que a gente quiser falar. Eu viajo para o G7, eu viajo para o G20, eu viajo para os BRICS, e chega lá, cada presidente da República só tem direito a 5 minutos. Então, a gente em 5 minutos coloca tudo no papel, você termina falando tudo que você queria falar. Então, na reunião de ministério, todos só falaram 5 minutos. Ninguém falou mais. E todo mundo disse aquilo que eu queria ouvir. Ou seja, a safra está plantada. A safrinha do milho, a safrona, da soja, do milho, do emprego, está tudo plantado. Agora é cuidar que não venha nenhuma seca e nenhuma fonte de incêndio e que a chuva continue do jeito que está chovendo em Brasília, que nós vamos fazer com que esse país dê um espetáculo de crescimento outra vez. Eu vou lembrar que em 2005 eu utilizei a frase espetáculo do crescimento. E eu fui muito criticado na época, porque onde já se viu, o Lula está doido, ele está delirando. E naquele ano, o crescimento foi 5,8%. Eu vou dizer para vocês, nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo. E o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. Isso tudo sem que a gente crie nenhum problema na chamada estabilidade fiscal. Vocês também já ouviram eu cansar de dizer, não é uma vez nem outra, foram centenas de vezes. Eu aprendi a estabilidade com a dona Lindu, que ela pegava dinheiro dos 8 filhos. Minha mãe não sabia ler, minha mãe não sabia diferenciar um O de um R, mas ela sabia contar dinheiro. Então a gente chegava em casa, os 8 filhos dela, cada um com a sua envelope de dinheiro, ela pegava aquele envelope, colocava tudo junto, contava com tudinho, pegava as papeletas das nossas dívidas, ela falava, isso aqui é para pagar, isso é para pagar aquilo. Se sobrasse um pouquinho, ela falava, isso aqui é para o transporte, para namorar, isso aqui não sei para quantas. Como era o caçula, nunca sobrava nada para mim, nunca. Mas é assim que eu governo esse país. A gente não pode gastar mais do que a gente tem capacidade de arrecadar. Se a gente tiver que fazer investimento para construir um novo ativo que aumente os ativos brasileiros, nós vamos então fazer uma dívida saudável. É uma dívida para construir algo que seja benéfico ao país e à população brasileira. Fora disso, se a gente começar a gastar aquilo que a gente não tem, chega um dia que a gente quebra. Quem usa cartão de crédito sabe do que eu estou falando. Quem usa cartão de crédito vai gastando um pouquinho mais, vai comprando um pouquinho mais. Hoje é mais fácil ligar para a internet, comprar uma coisinha de R$50, outra coisinha de R$70. Chega no final do mês, o cartão de crédito estoura. Eu não vou fazer com que o Brasil estoure. Uma coisa que me deixa triste às vezes, é que às vezes tem pessoas do setor que quer ter uma predominância na formação da opinião pública. Vocês sabem o quanto nós passamos de apuro com as pessoas dizendo, não, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não é 2,5% como nós recebemos, é zero.
E vai ser assim. Vai ser assim porque eu tenho muita responsabilidade na minha casa e tenho muita responsabilidade com esse país. Eu sei, porque eu vivi 27 anos da minha vida dentro de uma fábrica. E sei, porque eu vivi 10 dentro do sindicato. Eu sei como é que o povo sofre a irresponsabilidade de um governo. E quando eu falo que a gente vai controlar a economia desse país, é porque se a gente não acertar, quem sofre é o povo. A hora que o país quebrar, sabe que vão cortar o povo. É o povo que vai ter vítima. É gente que ganha bilhões e bilhões querendo que a gente corte, sabe, tostão do povo trabalhador. E é por isso que eu tenho responsabilidade. Já provei isso em 8 anos de mandato e vou provar outra vez em 4 anos de mandato. É isso. Passar. Ah, meu Deus, era a pergunta principal e eu esqueci. Primeiro deixa eu dizer para vocês o seguinte. A companheira Gleice, ela já foi ministra, chefe da Casa Civil da Dilma. Eu estava preso e eu fui um dos responsáveis pela que a companheira Gleice virasse presidenta do nosso partido. A Gleice é um quadro muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleice. O pessoal fala, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Olha, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se ela não quiser ser assim, ela é que vai para o PSDB. Ela é que vai para outro partido político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, sabe, confiança do PT. Então, ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora, não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros. Agora, vocês podem ter certeza que o dia que eu trocar, vocês saberão de primeira mão. E não vai saber por um furo de um articulista, não. Sabe aquele furo? Não, alguém perto do governo, alguém próximo do presidente, alguém que sabe, tomar café com o presidente. Não. Vocês vão saber porque eu vou comunicar a vocês se nós vamos trocar A ou B e se vai entrar C ou D. Tá? Mas eu quero dizer que a Gleice é um quadro que ela tem competência para ser ministra em qualquer país do mundo.